O Paraíba Comunidade deste domingo está falando sobre as mudanças nas regras da aposentadoria. É um assunto que está deixando aí todo mundo muito ansioso, preocupado, sem saber direito o que vai fazer daqui para frente. Aqui no estúdio eu vou conversar com dois advogados, Rodrigo Dalboni, que é especialista em direito trabalhista, e também Paulo Souto, que é especialista em direito previdenciário. Mas antes dessa conversa quente da gente começar, eu convido vocês para assistir uma reportagem agora que vai falar justamente isso, mostrar como vão ficar os funcionários públicos. Isso porque estados e municípios também terão que se adequar às novas regras da mudança da aposentadoria. Vamos ver? Vamos lá. Desde que o governo anunciou que pretende mudar as regras da Previdência, que esse tem sido um dos assuntos mais discutidos no Brasil. Primeiro é preciso entender o que é Previdência. Previdência é o programa de seguro público criado para dar proteção contra riscos econômicos, como perda de rendimentos por causa de doença, velhice ou desemprego. E o que tem gerado mais dúvida e até uma certa ansiedade em algumas pessoas com essas mudanças é o que acontece com a aposentadoria. Eu já tinha me aposentado e cancelei, porque na época que eu vim eu não tinha feito 95, a soma da idade com o tempo de serviço. Aí como eu não tinha esse tempo, o cálculo deu muito baixo, aí eu, como tenho uma expectativa de vida maior, eu não quis me aposentar com a renda na época de 3.800. Hoje, em geral, para se aposentar, alguns pontos devem ser levados em consideração. No caso de se aposentar por tempo de contribuição, a mulher deve ter idade mínima de 48 anos e ter contribuído por 25 anos. O homem deve ter no mínimo 53 anos e 30 anos de contribuição. Já para quem vai se aposentar por idade, funciona assim. A mulher se aposenta com 60 anos, mais 15 de contribuição. E o homem se aposenta com 65 anos, mais 15 de contribuição. Existe ainda uma outra fórmula de calcular a aposentadoria, que é usando a regra 85-95. Nesse caso, é considerada a soma da idade e o tempo mínimo de contribuição. A conta é assim. A mulher soma a idade mais 30 anos de contribuição, totalizando 85. Já o homem soma a idade mais 35 anos de contribuição, atingindo 95 anos. O governo federal também ventila a possibilidade de que servidores do estado e do município sigam outras regras, as regras estabelecidas pelos governos locais. O setor previdenciário do estado ainda não informou que rumo vai tomar se tiver que fazer a própria reforma da Previdência. A gente tem feito nossos estudos, a gente tem esmiuçado todo o projeto, trazendo reflexos, calculando impactos, né, que trariam essa reforma do governo federal a ser aplicada no estado da Paraíba. Então o nosso momento é de muito aguardo. Se realmente ela vai ser efetiva ou se não vai. Já o município adianta uma mudança prevista para o pensionista. Para aposentados, deve deixar tudo como está. Nesse momento nós estamos discutindo, debatendo algumas sugestões, algumas ideias, inclusive já feitas pelo governo federal, que nós estamos aí também realizando, como no caso, vou citar aqui, de pensionistas, que é aqueles que não têm que comprovar 2 anos de união estável ou casamento, para que se tenha direito, para evitar as possíveis fraudes aquelas pessoas que já estão em estado terminal e que simulam casamentos para ter direito na pensão. Então, alterações como essa é que nós estamos debatendo, discutindo e que logo em breve nós iremos apresentar. Mas será que não há outra alternativa para equilibrar o caixa da Previdência sem interferir tanto nos benefícios pagos pelo INSS? Tem que trabalhar até morrer, mas eu tenho fé em Deus que vou conseguir. Complicado, né? São muitas dúvidas aí para entender essas novas regras com detalhes. Eu já falei para vocês que estão aqui com a gente hoje, Rodrigo Dalboni e Paulo Souto, que também é colunista do Bom Dia Paraíba, meus amigos. Isso não era para dar um nó não, mas na verdade essas novas regras vieram dando nó na cabeça de todo mundo. Até as pessoas que são responsáveis por essa alteração nos estados e nos municípios também estão meio sem saber o que fazer, não é isso? Na prática, isso vai mudar na vida da gente caso essa proposta seja aprovada? Olha, vai ser um caos. Do jeito que está caminhando, entendeu? Eu, particularmente, tenho um posicionamento formado. Do jeito que a reforma está sendo apresentada, eu sou totalmente contra. Por quê? Porque o que o governo alega é que no ano 2025, 2027, não vai haver mais dinheiro para se pagar os benefícios previdenciários. Eu só faço uma pergunta.
Os segurados especiais, que são os agricultores, eles vão continuar percebendo benefícios sem contribuição? Porque sistema previdenciário é sistema contributivo. E não como hoje o segurado especial, que são aqueles que trabalham na economia economia familiar, os agricultores, que não contribuem com 1 centavo para a Previdência Social e têm direito a todos os benefícios previdenciários. Esses benefícios gerou um déficit o ano passado de 108 bilhões de reais. 108 bilhões. Se eles vão continuar sem contribuir, o rombo vai acabar? Lógico que não. Na tua opinião também, esse nivelamento, igualando todo mundo, também não vai dar certo? Traz uma ação irresponsável ao longo do tempo, que é o que se observa, porque, como foi mencionado mesmo pelo Dr. Paulo, muitos trabalhadores rurais não contribuem, mas em contraponto, muitos servidores públicos que estão com as regras para serem igualadas, acabam fazendo recolhimentos em valores bastante expressivos, até por conta da sua remuneração própria. Então, o que se observa que o governo federal tem objetivado é fazer uma restrição financeira, apertar, né, da onde ele consegue apertar, até porque, de repente, ele tenha compromissos, né, o governo federal talvez ele tenha compromissos com entes até de outros países, para ter uma resposta financeira, uma resposta no campo econômico, e por conta disso ele tenta fazer mudanças no bojo previdenciário, no bojo do âmago, da onde é mais importante para o trabalhador, onde é a garantia do trabalhador. Observa-se também, Juliano, que esse governo que nós temos aqui, que tem trabalhado essas dezenas de mudanças, né, tão exacerbadas, sequer... Essas fortes, né? Mudanças fortes, sequer tem perguntado, questionado a sociedade, né, a sociedade efetivamente que vai ser atingida por essa mudança, se realmente qual é a necessidade dessa mudança. É justamente isso que eu queria falar para vocês. Esse projeto, a reforma da Previdência está sendo tratada como o maior projeto do governo Temer, né, voltado para a economia aqui no país. Aí eu pergunto para vocês, esse governo que pegou, eu falo do governo Temer, que já pegou o bonde andando, ele tem fôlego, legitimidade para propor algo tão forte que vai mexer com a vida de tanta gente daqui para frente? Eu entendo que legitimidade em si ele tem, porque ele é um governo posto, né? É o governo que nós temos lá. Contudo, a legitimidade legal talvez não habilite o governo para ter as atitudes e medidas que estão sendo tomadas. Porque essas medidas, essas mudanças, são mudanças conceituais, que elas dependem e elas demandam uma vocação social. Essas mudanças nesses conceitos demandam com que a sociedade impulsione essas mudanças. E nós não vemos a pujança social clamando por essa mudança, em que pese a sociedade não tenha tanta noção e conhecimento econômico, como mencionou o Dr. Paulo com relação ao déficit e dos motivos do déficit vinculado à Previdência, mas nós observamos que, na realidade, Juliano, essa tentativa de mudança ela vem para tentar corrigir uma questão econômica. De muitos anos que já vem aí. Sim, mas olha só, se nós também formos fazer uma observação, no meu ponto de vista, as mudanças previdenciárias, mudanças conceituais previdenciárias, elas não devem acontecer porque elas dependem de mudanças da sociedade. Por exemplo, há 10 anos atrás, 2007, 2008, nós vivíamos o pleno emprego praticamente no Brasil. O Brasil estava numa fase muito produtiva. Então, isso quer dizer o quê? Que a economia do Brasil também estava numa fase pujante, de muita economia, muita produção, e, naturalmente, muitos trabalhadores com a carteira assinada estavam recolhendo os encargos previdenciários em especiais e fazendo com que a Previdência fosse, nessa ocasião, superavitária e tivesse uma sustentabilidade financeira. O que se observa é que o governo, por meio de uma questão, de uma desculpa econômica, tenta fazer mudanças que vão alterar a estrutura do país previdenciário. Agora eu faço até uma colocação aqui, até para o Dr. Paulo mesmo. Caso daqui 10 anos ou daqui 5 anos a economia volte a ser aquecida, nós voltemos a ter o pleno emprego, né? Como outrora tivemos quase um pleno emprego, a gente tem um pleno emprego, será que aí as regras da Previdência vão ser novamente alteradas? A Previdência elas são as estruturas basilares de um país, é onde tem a garantia de uma nação. Então, será que as regras da Previdência vão ser alteradas ao bel prazer da mudança da economia? Isso mostra que a nossa Constituição ela é flexível demais. Olha, existem 3 princípios. O princípio básico da Constituição: respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e o ato jurídico perfeito. O governo, com essa reforma, não está respeitando o direito adquirido. No momento que ele já foi publicado nos 4 cantos do país, onde ele não vai permitir a acumulação de uma pensão por morte com uma aposentadoria.
Vamos dizer que existe uma pensionista que recebe há 20 anos uma pensão por morte e recolhe há 25 para o seu INSS para se aposentar. E essa pessoa não vai ter direito a se aposentar porque recebe uma pensão por morte? Aí eu pergunto, o governo vai devolver o dinheiro daquela pensionista que contribuiu a vida toda para se aposentar? O servidor público que contribui acima do teto, porque o segurado do INSS ele contribui até um teto. Se um executivo na empresa privada ganha 30 mil reais, ele não recolhe o seu INSS sobre 30 mil reais, existe um teto. Se o servidor público ganha 30 mil reais, ele recolhe sobre 30 mil reais. Agora o governo quer nivelar todo mundo no teto da Previdência. Eu faço a seguinte pergunta, aquele servidor público que passou a vida toda contribuindo sobre o valor total da sua remuneração, vai ter o dinheiro de volta? Eu faço essas perguntas. Isso são coisas básicas, coisas matemáticas, não existe mistério, você tem que respeitar o direito adquirido, basta isso. Agora, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é quem vai dar a decisão final. E pelo que nós estamos vendo por aí, no caso do julgamento da desaposentação, que foi favorável ao governo. Próprios aliados do governo estão mostrando aí resistência com tudo isso, né? Essa semana ele já divulgou que o relatório final vai ser adiado mais um pouquinho para ser entregue. Enfim, está tudo muito confuso. Parece que nem o governo está sabendo o que é que vai acontecer. Juliano, a aprovação do parecer sobre a constitucionalidade da emenda foi feita em menos de 24 horas. Isso é o cúmulo do absurdo. Não existe. Eu dou um exemplo de uma área que eu sempre falo, a PEC da rede doméstica, ela começou em 2010 a ser discutida, veio ser aprovada em 2015, 5 anos depois. Só para apenas uma categoria. Agora você quer mexer em todo o sistema previdenciário, na vida da sociedade brasileira de um todo, em meses. Isso não existe. Não tem como não Pelo amor de Deus, nós não vamos dizer que na Suécia houve já reforma, na França. Aqui há necessidade de haver uma reforma? Não estou dizendo que não. Agora, eu sou contra essa reforma que estão fazendo. Eu vou voltar com a gente vai voltar já com a nossa conversa, né? Porque tem muita gente confusa, com certeza, com essas mudanças todas, mas não se preocupa não, tá todo mundo assim, meio confuso mesmo, até o próprio governo aí não sabe como é que vai ficar, não sai daí não, que no próximo bloco a gente volta a falar sobre a reforma da Previdência Social. Até já. O Paraíba Comunidade está falando sobre a reforma da Previdência Social e como essas mudanças vão impactar as aposentadorias. As informações dos trabalhadores que contribuem para a Previdência são registradas em uma única base de dados. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS, o CNIS. Apesar de estar tudo muito informatizado, o trabalhador precisa se preparar para enfrentar os caminhos da burocracia no serviço público no Brasil. Aposentado. Levou um tempo para essa palavra ser encarada com naturalidade por Alberto Carlos. Existe um preconceito, até internamente, de muitas pessoas, e até meu também, que é aposentado é aquele que não faz nada, né? E isso eu tive que ir trabalhando comigo para perceber que, na realidade, eu só estava rompendo o vínculo empregatício que eu vivia com 35 anos da empresa. Mas Alberto se aposentou e essa história começou assim. 15 dias antes de atingir os 35 anos de contribuição, Alberto agendou por telefone o atendimento no INSS. No dia 16 de junho de 2014, com carteira de trabalho e identidade na mão, Alberto Carlos foi ao INSS e deu entrada na aposentadoria. O processo foi relativamente rápido, apesar da fila, né? Mas da hora que saí de lá, ele já disse, você já está aposentado. Com 15 dias, ele recebeu a certidão do PIS, PASEP e FGTS. E a partir do 5º dia útil de julho de 2014, passou a receber a aposentadoria. Mesmo depois de aposentado, Alberto continuou a trabalhar. E no dia 8 de março deste ano, concluiu as atividades e passou a receber os benefícios da Previdência Privada. Essa decisão foi mais difícil, que eu já tinha, apesar de ter tomado agora, mas há 2 anos que eu estava pensando qual é o momento ideal para tomar essa decisão. Que é a decisão de efetivamente saber que no outro dia eu não vou ter a rotina de ir para o trabalho, que eu vivi 35 anos, quase 36 anos da minha vida. Uma recomendação básica para o futuro aposentado é que 5 anos antes do prazo para se aposentar, ele comece a reunir documentos e informações sobre toda a vida de trabalho, para não haver demora no início do processo da aposentadoria. Foi assim com Alberto Carlos e agora ele faz planos para desfrutar uma nova vida. Fazer coisas que eu nunca imaginei fazer. Você agora tem a oportunidade de refazer e descobrir novos prazeres. Aqui no estúdio nós continuamos a conversa com os advogados Paulo Souto e Rodrigo Dalboni. Meus amigos, que peregrinação
se aposentar, né? A gente pode um dia sonhar que no Brasil isso vai acontecer com mais facilidade, algo que deveria ser tão tranquilo e vir aí uma confusão na cabeça do trabalhador? Olha, Juliano, é o seguinte, o segurado, quando chega numa agência da Previdência Social para requerer sua aposentadoria, ele leva seus documentos pessoais, sua carteira profissional e os demais documentos. O INSS tem um sistema lá, o CNIS, que nós chamamos que está tudo registrado lá. Eu já vi muitos casos onde o trabalhador apresenta a carteira profissional, está lá tudo, aliás, ele não apresenta a carteira profissional porque perdeu, tem uma segunda via que não conseguiu registrar todos os contratos na segunda via porque a empresa fechou, outra é num estado que ele não tem condições de ir lá, mas está tudo registrado no CNIS e o INSS exige que ele apresente o contrato de trabalho na carteira profissional. Se está tudo registrado, o dinheiro foi recolhido, por que está negando o direito ao segurado? É isso que muitas vezes gera essa peregrinação. E essa burocracia toda é para evitar fraude? É isso? Eu não digo nem fraude, Juliano. Eu acredito que, na realidade, o que o sistema previdenciário ele tem são verdadeiras dificuldades do segurado entender quais são as regras, até por conta do que está acontecendo e vem acontecendo. As regras nunca foram claras da Previdência. O segurado nunca soube ao certo qual era o momento oportuno deles, né? E muitas vezes acontece o quê? O segurado chega na agência fazendo aquela peregrinação para acessar o benefício que é um direito natural dele, apresenta a sua documentação, só que quando vai puxar lá o CNIS, né, que é o CNIS, se apura que determinada empresa, que em que pese ele tenha trabalhado naquela empresa, não fez a comunicação, não fez o recolhimento. E aí vai gerando impactos, né, dentro do contexto dessa aposentadoria, por conta da ausência de informação que esse trabalhador teve durante o período em que ele estava trabalhando, antes do período pré-aposentadoria, justamente por conta das dificuldades das regras, da claridade das regras. Essas regras, elas estão tão confusas que tem muita gente que está aí prestes a se aposentar, está com tanto medo dessa mudança chegar como um rolo compressor que está adiantando, antecipando essa aposentadoria. Isso está correto? As pessoas precisam realmente ficar com medo disso e fazer essa antecipação? Não, eu aguardaria. Primeiro, o governo fala que vai respeitar o direito adquirido. Fala. Então vamos dar um voto de confiança ao governo. Então, e outra coisa, se for aprovada, tem um prazo para entrar em vigor. Então, você vê que o negócio foi aprovado, você vai na agência e dá entrada na sua aposentadoria, não tem problema nenhum, não. Não adianta fazer as coisas na carreira. Você vai terminar se prejudicando. Por exemplo, todo dia, nós estamos vendo, o governo só não quer mexer na idade, porque para ele a idade é 65 anos. Mas no resto já tem 5 mudanças que... todo dia tem uma mudança. Foram anunciadas, né? 5 mudanças aí, e menos todo a dia idade, né? É o seguinte, mas vai ser negociada a idade. Vai ser negociada. O governo está... A cada dia que ele lança uma ideia, tem uma parte da base do governo contra. Ele vai negociar com aquela base. Aí na semana que vem aparece outra base e diz, não, nós não concordamos com isso. E aí vai. Você acha que vem mudança por aí ainda? Muitas. Nas regras dessa nossa proposta que nós estamos vivenciando, o próprio governo ele não é claro. Nós tivemos essa semana, né, a proposta de mudanças de 5 itens. Só que olha que incrível, o próprio governo não anuncia quais são as mudanças. Ele diz que vai haver mudanças na regra de transição, na pensão, na aposentadoria do rural e outros itens, nos militares e no benefício de prestação continuada, mas ele não conceitua quais são essas mudanças. A única que vazou foi a rural, que ele disse que não vão colocar a idade de 65 anos, vão diminuir a idade, mas não fala na contribuição. Esse assunto rende 300 Paraíbas Comunidade. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade. Fica aí as expectativas agora de todo mundo para o dia 18, que é a data que foi marcada agora, né? A nova apresentação do projeto com essas alterações. Agora, Juliano, se me permite bem rapidinho, eu acho que o importante da conceituação desse momento nosso é abrir à sociedade um momento de atenção. Meus amigos, muito obrigado. Um bom domingo para vocês. Valeu, vamos esperar aí o que é que vem pela frente, né? Bom, se você perdeu alguma das nossas reportagens de hoje, não tem problema. Daqui a pouco você acompanha tudo no nosso portal, o G1 Paraíba. A gente fica por aqui desejando para você um ótimo começo de semana. Um bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.